Olá pessoal, bom dia e uma excelente semana de lida campeira de labuta para toda a fazendeirada brasileira. Segunda-feira, 6 de janeiro, e o Giro do Boi de hoje continua repercutindo 3 grandes eventos pecuários que aconteceram no ano passado. O Beef Day da APTA, o Feedlot Summit Brasil da Coan Consultoria e a Expo Genética. No caso da Expo Genética, o Parque Fernando Costa, em Uberaba, novamente foi palco de grandes acontecimentos para a nossa pecuária. O grande destaque foi para uma parceria firmada pela BCZ com a JBS Friboi, que está mapeando o bezerro de corte, do nascimento ao abate, gerando informações ao gigantesco e robusto banco de dados do PMGZ. A ideia é aumentar a acurácia das avaliações dos reprodutores oferecidos ao mercado. Desde maio do ano passado, o projeto PMGZ Carne caminhou muito bem e os detalhes deste marco na pecuária brasileira você confere no programa desta manhã. No quadro Seu Pasto é Lavoura, saiba qual é o segredo de toda lavoura, inclusive da pastagem. Dessa vez, a professora Janaína Martuscello dá detalhes de como manter o seu pasto bonito, vigoroso e produtivo por muito tempo. A especialista diz que, primeiro de tudo, você precisa formar um pasto com o pensamento de que ele tem de ser utilizado por pelo menos 20 anos. Mas como se faz uma perenização dessa cultura por tanto tempo? E no coração do Pantanal, saiba como a Embrapa mantém vivo um importante núcleo de pesquisa em manejo, melhoramento genético, sanidade e conservação do cavalo pantaneiro. Agora, no Giro do Boi. Começamos o Giro do Boi de hoje, ainda repercutindo um dos maiores encontros de técnicos e pecuaristas do Brasil. Foi durante a 4ª edição do Beef Day, evento realizado pela APTA, Berço do Boi 777. Mais de 2.500 pessoas estiveram no evento em busca de conhecimento e informações técnicas sobre os estudos desenvolvidos pela instituição. O foco do encontro foi o uso da ciência a favor do campo e nas ferramentas de intensificação da cria, recria e da terminação de gado de corte. A nossa equipe de reportagem esteve lá e você confere os detalhes a partir de agora. Pode rodar. Mais de 2.500 participantes prestigiaram a 4ª edição do Beef Day, evento realizado pela APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e pelo GEPROR, o Grupo de Estudos em Produção de Ruminantes. O Beef Day reuniu no Polo Alta Mogiana, em Colina, São Paulo, no berço do conceito do boi 777, todos os elos da cadeia produtiva da carne. Um dia de campo dinâmico com diversas estações técnicas mostrando na cria, na recria e na terminação as janelas de interferência, manejos e ferramentas de trabalho para o pecuarista intensificar a produção, construir melhores margens de forma sustentável e rentabilizar o seu negócio. Muito bom ver essa casa cheia, né? Essa casa cheia demonstra que os pecuaristas brasileiros e até pecuaristas de outros países que estão aqui presentes, como por exemplo Bolívia, Paraguai, estão ávidos por informação. Então quando a gente pensa no Beef Day é levar, né, a ciência a favor do campo, é levar lá na veia do pecuarista a informação saindo do forno. É um pãozinho quente que ele vai obter aqui com a gente. Eu tive a oportunidade de conversar aqui com pessoas
Que igual agora há poucos minutos eu conversei com um produtor que falou assim, não, minha área é pequena, ele tem 10 alqueires, faz lá 60, 80 bois, quer subir para 90 e tal. E tive a oportunidade de conversar com pessoas que a gente conhece aqui que abatem 150, 170 mil. Oportunidade de conversar com pessoas que abatem 170 mil animais por ano. Entendeu? Então, mas isso quando a informação ela é levada dessa forma, de uma forma que a gente tenta fazer todo esforço para levar de uma forma prática e fácil, ela serve para todo mundo. Não existe assim... tecnologia para o pequeno, tecnologia para o grande. Eu acho que existe tecnologia para quem quer fazer. Acho que esse é um grande diferencial, né? A mesma coisa que eu discuti com o de 170, a gente estava discutindo com o de 60, óbvio que com peculiaridades de cada um, mas a mesma ideia. Então isso é que é o importante. É um dia de choque, né? Então assim, é para as pessoas virem aqui, eu já conversei com vários pecuaristas, eu falei assim, eu não pensava desse jeito. Então assim, a felicidade para nós é ver um pecuarista declarar, eu não pensava desse jeito. Se a gente conseguir mudar uma parte da cabeça dos pecuaristas que estão aqui, é o nosso dever, tá? Nosso dever como, não só como geração de tecnologia, mas principalmente como transferência de tecnologia. Cada tenda trouxe o conhecimento adquirido através dos projetos de pesquisa desenvolvidos ao longo de 2 décadas de trabalho realizado por aqui. Pecuaristas, confinadores, técnicos e profissionais do setor puderam acessar um conjunto de informações, boas práticas e estratégias de intensificação que causam impacto direto na composição desse boi gordo de sucesso, começando pela organização de uma boa estação de monta e pela qualidade do bezerro desmamado. Essa desmama antecipada tem vários benefícios dentro da minha fazenda. Eu desmamo a vaca vazia mais cedo, eu engordo ela mais cedo, não passa ainda de boa qualidade. Eu me dou a luxo de gastar menos suplementação com essa vaca. Essa vaca vai ser abatida com uma boa carcaça, vai gerar caixa dentro da fazenda, sem contar que a minha vaca prenhe, que está dentro da fazenda ali, vai ter mais pasto, porque eu liberei a vazia mais cedo, vai ter mais pasto, vai emprenhar mais no cedo e vai gerar um ciclo virtuoso dentro da fazenda. Os manejos nutricionais que proporcionam o encurtamento do ciclo de produção dos bovinos tiveram grande destaque na programação do evento. O crescimento da RIP, recria intensiva a pasto, e da TIP, terminação intensiva a pasto, devem puxar a fila da intensificação nos próximos anos. O Brasil, ele é o país que tem a maior área de pastagem do mundo e para ser usado. Ainda tem muito que recuperar, sim, e o manejo vai fazer nisso e a recuperação vai nisso. Suplementação na recria, RIP, suplementações menores e TIP vão ser porque elas são tecnologias muito inclusivas. Não nesse versáteis. Assim, versáteis. São tecnologias de fácil adoção, tá certo? Estava discutindo com um outro produtor ali e tal, bastante, tá convertendo área, entrando para, nós estamos arrendando área para fazer recria e TIP. Então ele vai fazer em algumas épocas do ano TIP e em alguma época do ano recria naquela área. Então isso é que vai acontecendo. Então assim, elas são tecnologias versáteis. O pequeno, o de 60 e o de 100 mil faz TIP, faz recria, faz tal. Então assim, elas são estratégicas, elas são fáceis de implementar, que têm seus segredos, que têm seus pormenores, mas são estratégias que eu acho que elas vão tracionar e ainda vão levar a nossa pecuária por muitos anos aí na fronteira da tecnologia e do conhecimento. Dentre os drenos da produtividade em confinamentos, ajustar a variação entre as dietas formuladas e as dietas consumidas figura entre os principais gargalos da produção intensiva. Bom, esse é um dos principais pontos aí de controle do confinamento e, na nossa experiência, de maior variação que a gente encontra, né? Então, assim, é um ponto de checagem constante, diário, vagão a vagão, né? E erros aí vão distorcer completamente daquilo que foi formulado, tanto do custo que você programou, quanto da composição daquela dieta e do resultado esperado, tá? Então, a gente tem encontrado variações bem significativas, mesmo em confinamentos que já tem algum tempo aí de história, né? E é um ponto que tem que estar constantemente em atenção. Você tem andado aí, você tem encontrado variações de que tamanho, mais ou menos? Olha, a gente tem encontrado dentro das margens de variação aceitáveis, né, conformidades de 70% a 80%. Então quer dizer que 20% a 30% das batidas não estariam conformes, né? Dos carregamentos dos insumos não estariam conformes, o que é muita coisa, né? Em algumas situações a gente consegue apropriar o valor correto disso e encontra custos acima, por exemplo, né? Ou mesmo, se forem problemas sistêmicos, não conformidade de desempenho entre o previsto e o realizado, tá?
Então, como comentei com você, tem que estar constantemente monitorando e treinando a equipe, porque trocam os funcionários, né? A gente tem troca de gente, entra pessoas com menos experiência, e é uma atividade que exige uma certa habilidade, principalmente que ela é feita por carregamento com concha, né? Então você tem aí a variação do indivíduo ali e da assertividade dele. Mais do que acertar da porteira para dentro, é importante compreender o que se passa da porteira para fora da fazenda. A sintonia cada vez mais fina entre pecuarista e indústria frigorífica promete encaixar produtos e mercados de forma mais assertiva e rentável. Enquanto da porteira para dentro ele está fazendo uma linha de montagem, da porteira para fora, o frigorífico está fazendo uma linha de desmontagem. A pergunta é, será que as duas linhas estão convergentes? Por isso que você, pecuarista que está nos assistindo, é o seguinte, é importante você pensar nisso, né? Integração, conhecer, né? Hoje o mercado, ora demanda uma carcaça com mais acabamento, dependendo do mercado, ao mesmo tempo eu estou demandando uma carcaça com acabamento baixo, leve. Então assim, o mercado é soberano, ele determina a regra do jogo. Os Estados Unidos tem metade do rebanho do Brasil e produz 20% mais carne que o Brasil. Por quê? Porque esse trabalho que a gente está começando a engatinhar, eles já fazem há 20, 30 anos. Através das classificações e tipificações de carcaça, através da seleção por ultrassonografia, através de acasalamento de animais que produzem mais. Um exercício que a gente pode fazer é visitar um confinamento e ver ainda a quantidade de gado ruim que a gente tem. Eu, fazendo o meu exercício de futurologia, a gente vai a cada período diminuir a área de pasto disponível, que vai ser transformada em agricultura. Só que as áreas que ficarem em pecuária vão produzir muito mais, vão ser muito mais eficientes, com um animal mais eficiente que vai produzir muito mais quilo de carne. Então o que os Estados Unidos fez, a gente vai fazer em breve, diminuir o rebanho e produzir mais carne, diminuir a área de pastagem e produzir mais arrobas. Então conhecer os números dentro da indústria é fundamental para nos ajudar na tomada de decisão. E isso vai só ser possível se a gente aproximar o pecuarista da indústria e a indústria do pecuarista. A gente tem que tirar aquele conceito de que vai existir sempre um vilão e um mocinho. A indústria forte depende de uma pecuária forte depende de uma indústria forte. Eu acho que o resumo que eu posso deixar é que vai sempre existir o produto certo para o cliente certo. Então, se a gente começar a entender o que produzir e para quem, talvez grande parte das dúvidas que a gente tenha, naturalmente, são respondidas. Cada dia que passa, a gente está se profissionalizando mais e deixando de ser um pecuarista, se tornando uma empresa, e a bola da vez é a gestão. Porque através de uma boa gestão, a gente vai ter acesso a informações que a gente nunca teve e vai nos facilitar na tomada de decisão para atender os nossos objetivos. Um outro evento pecuário realizado no ano passado também superou todas as expectativas de público. Foi o Feedlot Summit Brasil, organizado pela Coan Consultoria na capital de Goiás. No seu 17º ano, dessa vez o encontro reuniu quase 2.000 pessoas que foram em busca de respostas para a virada de ciclo na pecuária, mas também debateram a eficiência produtiva e as estratégias de produção de carne. A nossa equipe de reportagem também esteve lá em Goiânia e acompanhou o evento. Confira. Informação, conhecimento, tecnologia, ferramentas de intensificação da produção, gestão de processos e pessoas. Insumos indispensáveis para que o pecuarista possa definir suas estratégias de trabalho na construção de resultados cada vez mais sólidos para a pecuária bovina de corte brasileira. Fatores que trouxeram mais de 1.700 profissionais da cadeia da carne para Goiânia, capital de Goiás, em mais uma edição do Feedlot Summit Brasil, encontro realizado no Capricho pela equipe da Coan Consultoria. Nós estamos num momento muito oportuno da virada do ciclo pecuário.
onde a gente entende que os gestores de projetos, técnicos, extensionistas, eles têm uma tarefa bastante, eu diria, grande para o mercado, que é definir estratégia para construir resultados consolidados. É o momento que ele tem que fazer um planejamento, estruturar a operação da fazenda, seja de cria, recria, engorda, ciclo completo, confinamento, sem confinamento. Então é o momento de esses profissionais que estiveram conosco nesses 3 dias, deles realmente captarem todas as informações, toda essa tecnologia, os cases de sucesso que foram discutidos, as estratégias para o mercado e realmente entrarem para dentro das operações agora no sentido de preparar esses projetos para aproveitar os momentos que nós vamos ter agora nos anos de 2024, 2025, 2026, na consolidação de uma pecuária competitiva e rentável. Olhando para o pacote tecnológico utilizado pelo pecuarista, o manejo de pasto ainda é um gargalo que gera muitos prejuízos, mas se bem feito, pode otimizar bastante a produtividade por área e de forma sustentável. A cultura nossa para lidar com pastagem é muito ruim. A gente no Brasil tem uma cultura de não tratar o pasto, então nós já vimos até em debates técnicos dizendo que pasto não deve ser adubado, que você deve adubar a agricultura que vai integrar com o pasto. Isso no modelo integrado faz sentido, mas nós não temos como integrar os 150 milhões, 160 milhões de hectares todos, né? Então nós temos aí 13, 14, dependendo do número, 18 milhões de hectares já de alguma forma integrado. O resto a gente teria que tratar no pasto, né? E nós temos uma cultura então de deixar o pasto acabar e reformar. E a ideia é não deixar que isso aconteça, é tentar perenizar esse pasto. Então eu acredito sim que seja uma oportunidade muito grande. Uma vez nós fizemos um cálculo do pasto mal manejado com o pasto bem manejado. Os custos médios por hectare tendem a ser os mesmos, né? Dependendo do nível ali de tecnologia, de 500, da região 500 a 600 reais por hectare. Só que na alta tecnologia você vai tirar 15, 20 arrobas por hectare, na baixa você tira 5. Então o dinheiro para pagar esse orçamento, ele é maior quando você aplica a tecnologia. Então precisa sim mudar a cultura de lidar com pasto no Brasil e é uma oportunidade desperdiçada nas fazendas, não tenha dúvida. Até um dos números que a gente chega por conta financeira, né? Quando a gente faz a análise lá do movimento financeiro da pecuária, em 2023, em média, a degradação de pastagem custou R$40 por arroba. É muito dinheiro. A definição de uma estratégia de trabalho define também o momento mais adequado para a reforma das áreas de pastagem. A integração lavoura e pecuária tem ajudado nessa tomada de decisão. Definir esse momento, qual é o momento de nós fazermos a reforma de pasto, é algo complexo. O que a gente tem preconizado nas fazendas com os pecuaristas é que esse momento vai depender do objetivo dele. Se o objetivo dele é de aumentar a intensificação, de aumentar a lotação, aumentar a produtividade, e ele dispõe de uma capacidade de investimento interessante, às vezes eu posso interromper esse pasto que está em degradação, fazer essa troca dessa forrageira, todo um processo de reforma, para fazer essa produtividade da fazenda como um todo aumentar. Então, não existe uma receita de bolo, uma regra. Então, é o produtor, é o técnico definir o objetivo. Se o objetivo dele é intensificar muito mais, ele vai lá e faz essa reforma. Com o advento da integração lavoura-pecuária, nós já temos isso aí há 30, 40 anos no Brasil, mas nos últimos anos, sendo utilizado de forma mais intensiva, a gente tem aprendido muito com o agricultor para o processo de reforma de pasto. Em que sentido? No sentido de uso de máquinas mais adaptadas, em trabalhar com processos de colocar a semente próximo do fertilizante, não fazer isso de forma aleatória, a lanço, fazer isso de forma enterrada. Então a gente ganha economia de insumos, tanto de semente quanto de adubo, e ganha eficiência e velocidade desse processo. Consequentemente, a gente consegue diminuir custos. Isso trabalhando com máquinas que muitas vezes na agricultura elas já são ociosas, já não trabalham mais. Eu até coloquei, o pessoal está vendendo essa máquina no peso, é ferro velho, e nós da pecuária conseguimos utilizar isso muito bem. Por conta que formar um pasto não é algo tão complexo. E quando eu enterro essa semente, essa velocidade ela é muito maior e o resultado ele é colhido com rapidez. Quando olhamos para a cria, o Feedlot Summit trouxe as oportunidades que o cruzamento industrial pode trazer na construção de maior margem de lucro para o pecuarista. Nem todo cruzado é cruzamento. Isso tem que ficar claro. Segundo ponto, na cria existe um efeito
Importante na antecipação dos partos, que quando é Angus, nasce 10 a 15 dias antes. Isso é importante estrategicamente para você conseguir organizar a estação. Outro ponto, precisa a questão da proporção de uso de cruzamento numa fazenda de cria ou de ciclo completo. Precisa se fazer um estudo de evolução de rebanho para você ter a reposição adequada e otimizar o uso do cruzamento. Você consegue explorar ao máximo essa genética, conseguindo altas taxas de ganho de peso dentro do confinamento. 2 pontos fundamentais. Avaliar bem essa questão do ágio que você vai imprimir na compra desse animal cruzado e, no caso das fêmeas, a importância e a sensibilidade que existe na conta do retorno financeiro do confinamento de acordo com a bonificação que você consegue nessas fêmeas F1 Angus. Para o mercado nacional e internacional que busca animais de ciclo cada vez mais curto, as interferências corretas na recria e na terminação podem garantir eficiência e lucratividade na hora de pisar no acelerador. Primeiro, para mim pisar no acelerador, a melhor coisa que você pode fazer é investir, tá, no manejo das pastagens da sua fazenda. Treinamento de equipe em relação ao manejo de pastagem. Tá? Se você tem um pastejo rotacionado, se você tem um pastejo alternado, enfim, aquilo que você tem. Nós temos fazendas e vários modelos de fazendas no Brasil. A partir do momento que eu definir, você vai colocar seu pé no acelerador lá embaixo, fazer, por exemplo, uma recria intensiva. Agora o meu modelo de produção é esse. Qualidade do animal, ou seja, genética, mais ainda, o frame desse animal. Porque a hora que eu acelerar esse animal, ele pode colocar gordura mais cedo. Então tá bom, falamos em colocar gordura mais cedo, significa que ele está perdendo eficiência. Eu quero trabalhar com crescimento com eficiência. Aí eu tenho que buscar o quê? O animal agora com a formulação da ração que eu estou dando para ele. Tá? Na recria, nós buscamos umas dietas com menos energia. Ou seja, eu não vou comer muito macarrão. Não estou na fase de engordar, estou na fase de crescer. Lá no final, quer seja no confinamento, quer seja pasto, eu pego essa maior aporte de energia e dou para esse animal lá no final. E nós temos hoje um portfólio de ingredientes, Brasil afora, gigantesco. Por exemplo, o crescimento da nossa indústria de etanol de milho. Então nós temos no mercado aí o DDG nas suas diferentes formas, que o pecuarista pode lançar a mão desse produto, é um produtaço. Assim como temos outros ingredientes com oportunidade. Eu estou lá no estado de São Paulo, eu tenho uma polpa cítrica, por exemplo. Então eu fujo do milho como fonte de energia e vou para esses ingredientes, subprodutos que gera menos precursor de gordura. Então é a forma de ajustar isso. E aí agora você pode trabalhar no seu acelerador. Obviamente com foco em custo, gestão de custo, para saber se está deixando dinheiro, né? Em um cenário profícuo para o crescimento, a gestão dos indicadores, dos números, dos dados da fazenda, mais uma vez, é o alicerce fundamental para a construção dos resultados positivos. Primeiro ponto, Marquinho, é olhar agora para algo muito sério, que é não ser complacente com baixo desempenho na alta. A alta já começou a ser demonstrada, as pessoas já estão se empolgando, porém, o que a gente percebe é que quando o mercado se movimenta para cima, os processos internos, infelizmente, se movimentam para baixo. Então, para a gente surfar nessa onda, colher esse resultado, a gente tem que ser ainda mais eficiente. Qualidade do manejo de pastagem, estratégia de entre safra, liderança, engajamento, tecnologia, equipe, sistemas de produção, software, isso tem que estar aí no estado da arte para capturar esse valor. E, infelizmente, isso acaba se perdendo. Então, esse é um ponto. E ainda existe a possibilidade agora da gente entender que está no início do ciclo, então, crescer rebanho ainda faz muito sentido nesse momento, fazer de tudo para ter mais gado. Quais indicadores, quais informações são relevantes para quem precisa construir uma gestão mais apurada na fazenda? O principal e mais importante indicador é o indicador que representa o resultado da fazenda pelo valor da terra, pelo valor da propriedade. Então a gente vai olhar para o seguinte número: quanto vale a minha propriedade? 100 milhões. Quanto eu preciso ganhar? 4 milhões. Como que eu ganho 4 milhões? Faturando 12 milhões.
quanto eu preciso vender para faturar isso. Eu preciso vender 2.800 animais. Quantos animais eu preciso ter? Então, começa tudo nessa métrica. A partir daí, a disciplina é gastar 0,6 arrobas para cada arroba produzida e nunca, quem está na requina engorda, bater menos que 2,8 cabeças por hectare, e quem está na cria esse completo, nunca vender menos que uma cabeça por hectare. Esse é o terceiro ano que eu participo, né? Então, eu acho que é o momento da gente estar recebendo tecnologia, né? O que está sendo feito, o que está sendo trabalhado e o network, né? Esse network aqui é muito rico. A gente vai estar dentro da cadeia produtiva, não é só o produtor, né? O que tem de empresa aqui envolvida e comprometida, né? E um projeto desse você não vai sozinho, você vai com bons parceiros. Então acho que aqui une tudo isso, né? Usa a parte do conhecimento, a parte das empresas que dão todo suporte para a gente, poder realmente trabalhar e crescer, né? Um evento excelente, né? Acho que muito bem organizado, o conteúdo das palestras relevante, né? Alto nível técnico. O pessoal de outros países vieram falar aqui, eu fiquei muito impactado aí pelo fato da Austrália ser extremamente organizado em termos de rastreabilidade, né, para comprovar essa qualidade, ficando um exemplo para a gente seguir. E pecuaristas participando, a gente aqui trocando ideias, informações, e um ambiente que é muito favorável para a gente se preparar aí para os desafios da pecuária. A seguir, vamos ver como a Embrapa preserva um dos mais importantes núcleos de cavalos pantaneiros do Brasil. O Giro do Boi volta já. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi. Vamos exibir agora um novo episódio da série Embrapa em Ação Especial Unidade Pantanal. A nossa equipe de reportagem foi até a fazenda em Umirim, campo experimental da Embrapa Pantanal, ali na região da Inhacolândia, onde foi montado há mais de 20 anos um núcleo de trabalho para pesquisas em manejo, melhoramento genético, sanidade e conservação do cavalo pantaneiro. Veja. Pastar tanto no seco quanto no molhado. Cascos resistentes, animais espertos, ágeis, rústicos e uma história secular de prestação de serviços na lida boiadeira na planície. Estou falando do cavalo pantaneiro, um equino único que se adaptou como poucos ao clima quente e úmido e às longas distâncias do Pantanal. Não à toa, é objeto de estudos da Embrapa e projetos de preservação e resgate desse verdadeiro patrimônio genético. O cavalo pantaneiro, na realidade, foi um dos grandes personagens na conquista e na fixação do homem ao campo, né? Havia uma dificuldade de fixar pessoas numa região, na época, difícil, uma região selvagem, né? E o cavalo pantaneiro serviu, vamos assim dizer, de condutor, ou seja, ele era usado como montaria, de sela, ele puxava carroças, né, para a conquista dessa vasta região. É um animal que entrou aqui vindo com os espanhóis. Alva Nunes Cabeça de Vaca foi o primeiro espanhol que adentrou o Pantanal, né, com o objetivo, diz a história, com o objetivo de salvar Buenos Aires e desenvolver Assunção no Paraguai, porque os índios haviam feito a destruição dessas cidades. E o cavalo foi o instrumento mais importante nessa chegada dele, nessa conquista. Nessa vinda de Álvaro Nunes vieram vários cavalos, né? E esses animais ficaram aqui na região, né? Depois, uma outra introdução do cavalo pantaneiro foi feita por brasileiros que vieram do estado de São Paulo, Goiás e até mesmo Minas. E aqui há também um relato de entrada dos cavalos da Bolívia, cavalos, como assim dizer, considerados nativos que eu digo, no termo de
vamos assim dizer, pé duro, né? Que eram trazidos pelos também bolivianos aí da região dos Chiquititos, na Bolívia. Esses animais chegaram ao Pantanal, muitos em escaramuça com índios, se perderam, alongaram pela planície, os índios também aprenderam depois com o tempo a lidar com esses cavalos, né? Mas é um animal de extrema importância para o Pantanal, continua sendo e será de extrema, né, vamos assim dizer, utilidade no manejo do gado numa região diversa que ora está seca, ora está inundada, né? E esses animais se adaptaram a essa região, trabalhado pela mão do homem, mas a natureza teve um papel definitivo em moldá-lo, vamos assim dizer, a todas as características daqui da região do Pantanal. Legal. É um animal que aprendeu a pastar dentro d'água. No molhado? No molhado. É dócil, é rústico, ele é, vamos assim dizer, excelente tanto no seco como nas águas, né? Tanto tem demonstrado isso. É um animal para enduros também, que ele tem uma resistência, como eu disse, fantástica, né? E é um animal que, vamos assim dizer, o peão pantaneiro gosta de usar. A gente veio buscando há 10 anos atrás a focar no cavalo pantaneiro, até pelo manejo que a gente utiliza, né, com Pantanal baixo. Então nós temos seca ao extremo, enchente ao extremo, passamos por outras raças antes, mas focamos hoje no cavalo pantaneiro. Estamos aí associados à Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Pantaneiro. Temos um plantel e desse plantel a gente começa a trabalhar com comercialização já desses produtos nossos, com animais que a gente põe para doma, começa a selecionar, animais ficam na propriedade para atender o nosso trabalho e tem animais que a gente começa a comercializar. Então é mais um gancho que o Pantanal está deixando para o produtor pantaneiro ficar na região e mostrar essa raça que vai te dar um valor agregado à sua propriedade. Bacana. E quais são as características que fazem do pantaneiro esse animal diferente? É um cavalo que ele fez uma seleção natural, né? Esse cavalo, desde há 300 anos atrás, aí, ele começou a adentrar dentro do Pantanal várias raças e teve essa seleção natural. E esse cavalo hoje é um cavalo resistente ao nosso trabalho. As propriedades são muito longas, são grandes, né? Temos esse excesso de seca, temos um calor de 45 graus, hoje o Corumbá está em 42. Tá ventando. Está ventando, estamos com vento, mas é um calor e temos a cheia ao extremo. E quando também é frio ao extremo. Então o Corumbá é uma região que ela pega calor ao extremo, frio ao extremo, seca ao extremo e enchente ao extremo. Então é o único cavalo que nasceu originário aí da planície pantaneira e consegue trabalhar na seca e na cheia com o manejo do gado, que é o que nós temos aqui, que é o que produz na planície é a pecuária tradicional de cria. Na fazenda Yumirim, campo experimental da Embrapa na região da Inhacolândia, foi montado há mais de 20 anos um núcleo de trabalho para pesquisas em manejo, melhoramento genético, sanidade e conservação do cavalo pantaneiro. Esse núcleo começou com 26 éguas, né, pantaneiras escolhidas a dedo lá em Poconé, com a ajuda, lógico, de grandes conhecedores da raça lá em Poconé, né? Porque nesse ponto já havia criado lá em Poconé a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Pantaneiro. Isso foi extremamente importante para a raça, porque da associação se olhou melhor, com bons olhos o cavalo pantaneiro, né? Foi elencado as suas principais características, né? Então, a Embrapa montou isso com um núcleo com 2 reprodutores e 26 éguas. Isso foi, e nós tivemos sendo trabalhar, a doutora Sandra, especialista, ela conseguiu ganhar vários prêmios, entendeu? Nas exposições, e isso é outro fator importante, foram as exposições dentro dos leilões
que ajudaram a divulgar a raça. Né? Quase que uma retomada, né? Uma retomada, e hoje o cavalo está aí espalhado por esse Pantanal afora. Né? E uma coisa mais importante que eu vejo nisso, jamais, inclusive, vou falar a palavra doutora Sandra, perder a funcionalidade dele. Não adianta criar um cavalo bonito, tamanho, pelagem, que a pelagem dele é toda diferenciada, tem animal de tudo quanto é tipo de pelagem. Né? Mas você não pode deixar de lado a funcionalidade do cavalo. Ele é para lida de campo, ele é importante nisso, e o Pantanal não teria hoje o rebanho bovino que tem, a qualidade do rebanho bovino que tem, se o cavalo pantaneiro não tivesse aí para isso. Hoje nós estamos atravessando um período de seca, né? Mas se voltar aos períodos de cheia, nós vamos precisar de um animal que tenha realmente um casco que tolere a umidade. Um animal que sabe pastar dentro d'água. Um animal que aguenta levar o peão no fundo de uma invernada e trazer distância, trazer ele de volta. Por isso é que ele prefere o pantaneiro do que qualquer um animal desse, vamos assim dizer, de raça fina. Pois é. Em instantes, no quadro Seu Pasto é Lavoura, a professora Janaína Martuscello fala sobre o grande segredo de toda lavoura. Como manter o seu pasto bonito, vigoroso e produtivo por muito tempo. Quer saber como ter uma gramínea em abundância para o seu gado? É só ficar ligadinho no Giro do Boi, que volta já já. Já de volta com o Giro do Boi, é hora de exibir o último episódio da série Seu Pasto é Lavoura com a professora Janaína Martuscello. Hoje a especialista fala sobre o grande segredo de toda a lavoura, como manter o seu pasto bonito, vigoroso e produtivo por muito tempo. A especialista diz que, primeiro de tudo, você precisa formar um pasto com o seguinte pensamento, de que é preciso utilizá-lo, essa pastagem, por pelo menos 20 anos, 2 décadas. É possível perenizar esta cultura? Acompanhe os detalhes com a professora Janaína. Olá, eu sou a professora Janaína Martuscello e chegamos ao último episódio da nossa série Seu Pasto é Lavoura. E depois que a gente aprendeu a implementar bem essa lavoura, o último capítulo ele aborda simplesmente o fato de como manter essa lavoura produtiva, como manter uma lavoura de pasto. Então é um resumo sobre manejo de pastagens, como manejar bem seus pastos para que você não perca essa lavoura num curto intervalo de tempo. Como nós já conversamos por aqui, quando você faz uma formação de pasto, você precisa pensar que esse pasto vai ficar ali com você por 20 anos, pelo menos. Não dá para ficar trocando, porque senão você não tem tempo para diluir os gastos. Então é importante que você leve isso em consideração. E o que é manejar pastagens? Qual é o conceito de manejo de pastagens? Manejar pastagens, na verdade, não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, a gente não tinha mais da metade das nossas áreas degradadas, né, pessoal? Embora não seja só a falta de manejo que leve os nossos pastos à degradação. A gente também tem que levar em consideração que a falta da adubação de reposição também ajuda nesse processo de degradação. Então, manejo errado, uma formação mal feita, junto com a falta de reposição de nutrientes, é o que degrada, o que faz nosso pasto diminuir a produtividade ano após ano. Então, uma das coisas fundamentais para manter o seu pasto como lavoura é você fazer sempre uma adubação de reposição. A adubação de reposição é uma adubação mínima que nós precisamos ter para que esse pasto continue produzindo a mesma quantidade e a gente não precise diminuir a lotação, ou não diminuamos a capacidade de suporte e a disponibilidade de comida. Mas existe também a possibilidade de vocês fazerem uma adubação de intensificação. Essa adubação de intensificação é uma adubação mais pesada, em que você vai colocar altas doses de nitrogênio, fazer calagem, né, praticamente a cada 2 anos, porque os níveis de cálcio e magnésio já diminuem. Né? Só que essa adubação de intensificação é para sistemas que já estão prontos para receber essa intensificação.
Então, manter o pasto como lavoura em sistemas mais intensificados significa dizer que você vai o tempo todo estar trabalhando a fertilidade do seu solo e fazendo ajustes de manejo, para que você consiga também pagar a conta. Então, é um sistema que tem altos níveis, né, de produtos, mas você precisa saber o processo. O processo é manejar bem os seus pastos, porque nós temos tecnologia de produtos, que é a utilização de adubos e inseticidas, e temos a tecnologia de processo, que é o manejo de pastagens. Então, a adubação de intensificação só pode ser feita por aqueles pecuaristas que já dominam o processo, ou seja, para quem domina o manejo. Então, se você quer intensificar seus pastos, escolha uma área pequena, menor, um pequeno módulo, para você começar a treinar esses ajustes de lotação à medida que você faz a adubação. Isso vai fazer com que você aprenda a manejar esse pasto mais intensificado, né, e que você não tenha prejuízo com o processo de intensificação. Então, descubra o que mais limita a sua fazenda para que depois você, então, faça a intensificação. Então, se você tem uma mão de obra que não está preparada para manejar bem os pastos, esse é o seu maior gargalo. Então, resolva a questão da mão de obra, treine esse pessoal. Se você tem algum problema, né, relacionado à compra de animais para reposição, porque se você aduba e precisa comprar animais para deixar na sua fazenda, né, se você não tiver como fazer isso, você vai perder dinheiro, porque você colocou adubo no seu solo, a massa de forragem foi produzida, mas você não tem animal para consumir. Então, isso também passa a ser um outro problema dentro da sua fazenda. Então, descubra qual é o seu gargalo. A intensificação exige que a gente faça o maior número de divisões de pasto para controlar melhor o pastejo. Tem como colocar água em todos os piquetes? Você vai fazer uma praça? Como isso vai funcionar? Então, tem que ter um planejamento para que você faça isso. Não intensificando o seu sistema, é necessário que você faça adubação, mas uma adubação de manutenção. Geralmente em sistemas contínuos, né, ou então em sistemas alternados, a gente faz uma adubação aí de 50 kg de nitrogênio por hectare ano, que a gente consegue manter a mesma taxa de lotação por um longo período de tempo. Quando a gente erra na taxa de lotação e você coloca mais animais do que o seu pasto suporta, você tem uma tendência de compactação desse seu solo, você tem uma tendência de baixa rebrota desses seus pastos e muitas plantas invasoras. Então, você fazer a reposição de nutrientes e ajustar a lotação é o que vai manter o seu pasto como uma lavoura bem formada, sem plantas invasoras. Então, é muito importante que vocês levem isso em consideração. Uma coisa importante é a questão relacionada à taxa de lotação. Muitos pecuaristas se preocupam muito com a taxa de lotação, que querem aumentar a lotação. Eu tenho não sei quantas mil cabeças de boi, eu quero ter tantos bois. Acontece que antes de você pensar na taxa de lotação, é importante que você pense na capacidade de suporte. Então, a lotação só pode ser aumentada se você aumentar a capacidade de suporte. Não adianta você comprar boi para pasto que só suporta aquele rebanho que você tem nesse momento. Então, você tem que ter alguma estratégia que você aumente a produtividade do seu pasto para, com isso, aumentar a capacidade de suporte. Tá? Então, a capacidade de suporte é a taxa de lotação que você vai colocar no seu pasto que ele não se degrade. Então, nós temos que ter em mente a capacidade do suporte. Então, um pasto que é lavoura, o pecuarista conhece a capacidade de suporte, ou seja, ele sabe quanto de capim ele produz. Ele não sabe somente quanto de arroba ou quanto de leite ele produz, ele sabe o quanto de capim ele tem. Sabendo a produtividade do capim, ele vai saber quantos animais aquele pasto vai suportar nas diferentes estações do ano. Então, lembrem-se sempre, pessoal, é importante sabermos a capacidade de suporte. Nós finalizamos a nossa série e eu convido vocês a me acompanharem pelas redes sociais, sempre Forras de Cultura e Pastagens, Instagram, YouTube e também o nosso podcast. E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Daqui a pouco vamos entender melhor como está funcionando a mais nova parceria da ABCZ com a Friboi, que está mapeando o bezerro de corte, do nascimento ao abate, gerando informações ao gigantesco banco de dados do PMGZ. A ideia, pessoal, é aumentar a acurácia das avaliações dos touros oferecidos ao mercado. O Giro do Boi volta já. Já estamos de volta com o Giro do Boi e o destaque de agora vai para a 17ª edição da Expo Genética, o maior evento de zebuínos avaliados do Brasil, que reuniu em Uberaba os principais programas de melhoramento genético do país.
Um dos destaques da feira foram as palestras técnicas que abordaram temas relevantes, entre eles uma importante parceria firmada pela BCZ com a JBS Friboi, que agora está mapeando o bezerro de corte, do nascimento ao abate, gerando informações ao gigantesco, robusto banco de dados do PMGZ. A ideia é aumentar a acurácia das avaliações dos reprodutores dos touros oferecidos ao mercado. De maio para cá, o projeto PMGZ Carne andou muito bem e a nossa equipe registrou o Dia da Parceria, histórico para a nossa pecuária. A reportagem você confere agora. Um verdadeiro movimento conjunto em prol do melhoramento genético e da qualidade da proteína vermelha produzida no Brasil. Uma iniciativa que nasceu lá em maio durante a Expo Zebu e foi um dos pontos altos da Expo Genética agora em setembro, através da parceria entre a BCZ e JBS Friboi, pretende mapear os bezerros do nascimento ao abate, para irrigar com novas informações o banco de dados do PMGZ, com a finalidade de aumentar a confiabilidade das avaliações genéticas dos reprodutores à disposição do mercado. Um projeto inédito no Brasil e que deve transformar a pecuária de corte brasileira. Na realidade, esse é um bom exemplo de um programa que está sendo construído em rede colaborativa. São muitas mãos, muita gente ajudando e concebendo e tudo, mas o importante é o seguinte, é a mobilização em prol do melhoramento genético do gado de corte. Né? Eu tenho acompanhado no Giro do Boi os números, lotes que estão chegando, essa bezerrada é filho do touro tal, esse gado no abate é filho de inseminação, a diferença do desempenho é assim ou assado. E no final das contas o que a gente tem que ajudar o produtor a entender que se o boi virou lavoura, a semente é a genética. E a escolha da genética certa pode abreviar tempo, pode impulsionar a produtividade, pode alavancar o faturamento e melhorar a rentabilidade do negócio. Então, a construção do valor agregado, ela começa em cada detalhe, né? E chama atenção, a hora que a gente olha e fala, puxa, o Brasil, o IBGE fala em 64 milhões de matrizes, e o USDA fala que o Brasil tem 55, enfim, tem um mundo de vaca, né? E mais de 30 milhões de ventres à mercê de bois de boiada sem origem, né? A hora que esse gado chega na nutrição intensiva, seja na RIP, na TIP, no coxo, ele não desempenha igual um animal de origem boa. Então, acho que esse é o chamamento. Nunca a genética esteve tão perto do consumidor. Pecuária de ciclo curto, nunca a indústria esteve tão perto da BCZ, falando simbolicamente na cadeia. Então, essa jornada conjunta, ela tem só um objetivo, ajudar o pecuarista e ajudar a pecuária nacional. Um ciclo de palestras realizado durante a Expo Genética mostrou o tamanho da oportunidade da utilização de genética melhoradora e seu papel no encurtamento do ciclo de produção dos bovinos, com mais dinamismo, mais desempenho, agilidade e eficiência. Sobretudo, mostrou o impacto no gancho do frigorífico, na produção de uma carcaça que pode alcançar de 3 a 5 arrobas a mais de peso. Então o mercado, ele mostra pra gente, a gente tem que aprender muito com o mercado. O que ele está dizendo pra gente? Ó, vai nesse caminho que a gente acredita. Acredita por quê? Porque ele está usando essa genética, seja pela tecnologia da reprodução, como a ETF, seja pelos nossos projetos como Progenética, né, usar um touro Zebu PO em monta natural, que tenha lastro, as informações do registro, mais as avaliações genéticas do PMGZ, e o produto. Né? O produto tem que ser acompanhado. E acompanhamos as fêmeas através do PMGZ comercial, que você conhece muito bem, que o foco são as fêmeas, e agora dentro do produto que vai para a indústria frigorífica e vai para o consumidor final, que é o PMGZ Carne. Então a gente acredita, e essa ficou bem sinalizada aqui, e quem não pôde estar na Expo Zebu e viu aqui na Expo Genética, que o grande objetivo do PMGZ Carne é esse elo, essa sinergia da produtividade com todo o elo da cadeia. A genética, a BCZ, as associações promocionais, os criadores, o mercado que utiliza, né, essa genética, os criadores, os confinadores, os terminadores
aliado à indústria frigorífica. Então eu acredito que é realmente um grande divisor de água, uma agenda positiva. E todas as instituições que fazem da genética, antes mesmo do animal nascer, até o produto final para o consumidor, realmente estão atrelados e estão juntos nessa parceria do PMGZ Carne. E a BCZ, né, JBS, todas as nossas entidades juntas, né, Unicamp, Viçosa, todos os nossos conselho técnico do PMGZ Carne estão no mesmo objetivo. E quem ganha é a pecuária nacional, com certeza. O movimento já começa a ganhar novos contornos. Já tem gado nas unidades de confinamento da JBS Friboi, frutos de genética melhoradora, que serão monitorados até o abate. Temos animais aqui, o primeiro curral aqui dentro da unidade do Boitel do JBS aqui em Uberaba, veio do criador do Carlos Alberto Mafra. Ele mandou um curral que já são provenientes de 3 touros Nelore PO que estão na central, os filhos direto desses touros, então já deu o início, e outros projetos que a gente vem realmente conversando, porque tem a idade, tem toda a questão da logística, mas o projeto iniciou numa questão que começou em maio, agora está se estabilizando, com certeza esse segundo semestre nós vamos ter na prática e, claro, trazer aqui de primeira mão no Giro do Boi também esses resultados na prática, que a gente acredita é uma coisa que já acontece, né, naturalmente. Nós vamos só melhorar o planejamento disso, coletar essas informações, né, todos esses dados fenotípicos da engorda, da terminação, os dados de abate vão vir aqui para a BCZ, vão ser consistenciados e isso vai gerar informação. Informação consistenciada, informação com confiabilidade, e esse banco de dados vai gerar depois, consistenciado, DEPS, a predição do valor genético desses animais para as características de carcaça, que o JBS já mede, já faz isso, e nós vamos disponibilizar isso através da ferramenta da DEP. O mercado agora, nesse segundo semestre, né, ele realmente está mais agitado, né, as demandas aumentaram bastante na procura dos animais para confinamento, e a gente tem as estruturas aí para atender todo o pecuarista, né, todo o perfil de animal, né, Minas, São Paulo, Mato Grosso, no MS, e estamos à disposição aí para poder receber o amigo pecuarista aí, fazer uma engorda eficiente, inteligente e garantir resultado no final da operação aí para ele. Junto com esse projeto PMGZ que vai vir para chancelar com chave de ouro o trabalho como um todo. Carcaças muito jovens, muito pesadas, muito bem conformadas, de altíssimo rendimento, e isso muda o ponteiro do resultado do produtor. E isso é bom para a cadeia produtiva como um todo, porque é bom para o produtor, é bom para a indústria, é bom para o mercado, é bom para o consumidor, é bom para todo mundo. Então, a Friboi está à disposição, né? À disposição da BCZ, à disposição das associações promocionais das raças zebuínas, à disposição de todos os programas de melhoramento genético, para somarem forças nesse engajamento em prol da roda da pecuária girar mais macia, mais fluida, né? Eu acho que esse é o principal recado, né? Com essa ignição que está sendo começada agora. No bastidor, bastante trabalho acontecendo, reunião, isso, aquilo, engajamento, tentando simplificar as coisas para facilitar a vida do produtor, mas tem coisa boa por aí, nós estamos animados. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã, terça-feira, temos aquele encontro marcado de sempre, né? 7 horas da manhã, aqui no Canal Rural. Até lá. Tchau, tchau.